A oração pode mudar o plano de Deus? Algumas pessoas creem que sim. E um dos argumentos que normalmente elas utilizam é a experiência de cura do rei Ezequias, narrada no segundo livro dos Reis, capítulo 20, e em Isaías, capítulo 38. Mas será que esses textos realmente mostram que o plano de Deus pode ser mudado através da oração? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, diz que o rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal. Naquele texto é dito que o profeta Isaías foi ter com ele e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias, angustiado, orou ao Senhor quando Isaías saiu da sua casa, e o versículo 4 diz que Deus respondeu à sua oração. É dito o seguinte: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Como eu disse, algumas pessoas veem esse ato de Deus como uma mudança em seu plano, mas sinceramente eu acho essa interpretação bastante problemática, pois supõe que Deus foi pego de surpresa pela oração de Ezequias. E eu pergunto, quando Isaías foi à presença de Ezequias na primeira vez, Deus sabia que Ezequias iria orar? Deus sabia que Ezequias ia ser curado? Obviamente que a resposta a essas perguntas é sim. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 8, Deus o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Salmo 139, o salmista é enfático quando diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E no versículo 16 ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a oração de Ezequias não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, ela estava inclusa no plano e na providência de Deus. E mais, Deus não curou Ezequias por causa dos méritos dele, ou mesmo por causa do poder de persuasão de Ezequias, pelo contrário. Algumas pessoas têm uma impressão errada quando leem o versículo 3. Este versículo narra o conteúdo da oração de Ezequias. Diz o seguinte: Ezequias falou: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então tem gente que lê esse versículo e vê a reação de Deus e interpreta da seguinte forma: Deus ia tirar a vida de Ezequias, e aí ele lembra da pessoa boa que Ezequias foi, e aí é como se Deus dissesse: poxa, como eu ia fazer uma maldade tão grande com um homem tão bom assim? Gente, essa interpretação é completamente errônea. Pelos méritos, de fato, Ezequias merecia morrer. Mas a razão pela qual Deus o cura está no versículo 6, a parte B. Deus diz que vai abençoar Ezequias, palavras dele, por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Então Deus curou Ezequias única e exclusivamente por graça e fidelidade. Não por causa de Ezequias, mas apesar de Ezequias. É importante mencionar que é possível que esse texto tenha implicações profundas para as promessas ou para a promessa messiânica. Nós não podemos afirmar, mas é possível que nesse momento Ezequias ainda não tivesse um herdeiro. De acordo com 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, diz que Manassés, que era o filho de Ezequias, começou a reinar aos 12 anos de idade. Então, nessa lógica, ele só teria nascido 3 anos depois desse incidente. Nós não podemos afirmar isso categoricamente porque, segundo alguns estudiosos, Manassés teria reinado durante algum tempo em corregência com Ezequias. Mas se de fato Manassés ainda não tivesse nascido nesse tempo, a morte de Ezequias traria um grande problema messiânico. Porque o Messias vem da linhagem de Davi, Salomão, Acais, Ezequias, Manassés e assim por diante. Então a pergunta é, quando Deus disse a Ezequias que ele iria morrer, Deus tinha desistido de enviar Jesus ao mundo? Ele tinha desistido de cumprir a promessa messiânica feita aos santos do Antigo Testamento? É óbvio que não. Eu repito, Deus diz: eu farei isso por amor de mim e do meu servo Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, Deus fez uma promessa a Davi.
Tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então observe que com aquela cura, Deus estava ratificando o cumprimento dessas promessas que tinham sido feitas a Davi através agora da vida de Ezequias. Alguém então pode perguntar, tá, mas se não há mudança no plano de Deus, então por que Deus diz uma coisa e quando Ezequias ora, ele faz outra, ele diz outra? A questão aqui é que Deus ele se acomoda à realidade e às necessidades do ser humano. Acomoda aqui no sentido técnico, a linguagem de acomodação. Nesse caso, assim como em outros, embora o resultado esteja fixado no conselho de Deus, ele é revelado pouco a pouco ao homem. Ora, se Deus quisesse realmente tirar a vida de Ezequias, ele nem sequer lhe diria, simplesmente ele tirava a vida de Ezequias. Mas por que ele avisa ao rei? A resposta é simples, porque ele quer levantar o rei em oração para que por meio da oração de Ezequias ele possa agir em seu favor. Essa é a forma como Deus age várias vezes em outros textos da Bíblia. Por exemplo, Deus costuma levantar quadros de tragédia para levantar pessoas em oração. Veja, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Deus ele poderia simplesmente ter destruído Sodoma e Gomorra e ter livrado Ló. Mas a Bíblia diz que ele vai até Abraão e anuncia aquela catástrofe até Abraão. Para quê? Para levantar Abraão em oração. Da mesma forma, em Êxodo capítulo 32, versículos 9 a 14, Deus diz que vai destruir o povo de Israel. Para quê? Para levantar Moisés em oração. Então, em resumo, a oração não muda o plano eterno de Deus, mas é por meio da oração que Deus normalmente age e muda as circunstâncias. Por isso, há tantas exortações bíblicas para que nós oremos. Em Mateus 7,7, por exemplo, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Da mesma forma, na parábola do juiz iníquo e do amigo importuno, Jesus nos incentiva a prática da oração. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, disse: orai sem cessar. E Tiago, no capítulo 5, versículo 17 da sua carta, ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, por que tanto incentivo à oração? Porque a oração muda as circunstâncias, embora não mude o plano de Deus. Diante de tudo o que foi dito, alguém ainda pode perguntar: tá, mas se a oração não muda o plano de Deus e sempre a vontade de Deus vai ser estabelecida, então por que orar? Obviamente, todos os textos bíblicos que nós citamos agora, que nos incentivam à prática da oração, já respondem o porquê de nós orarmos. Mas, além disso, eu queria que você entendesse 4 verdades básicas sobre a oração. Em primeiro lugar, nós oramos porque desejamos comunhão com Deus, não para mudar a sua vontade. Em segundo lugar, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se nós quisermos mudar a vontade de Deus, obviamente nós vamos estar discordando desse versículo. Vamos estar dizendo para Deus que a nossa vontade é melhor do que a vontade dele. Também, em terceiro lugar, se Deus fosse condicionado às nossas orações, que coisa terrível seria. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos humanos são caminhos de paz, são bons, mas na verdade o final deles são caminhos de morte. Quantas vezes nós vemos isso na prática? Oramos pedindo algo para Deus e Deus não faz, e no futuro nós vemos que aquilo que Deus não fez foi o melhor para as nossas vidas. Em quarto e último lugar, Jesus sabia bem o que estava fazendo quando nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para concluir, eu quero dizer para você que ao invés de orarmos para mudar o plano de Deus, nós devemos orar para que Deus nos mude e nos conforme à sua vontade. Afinal de contas, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E a lógica é que o vaso é moldado pelo oleiro e nunca o contrário.